Olá pessoal, eu sou o Neto. O assunto deste vídeo é a parte final da manutenção do Philips 769. Esse aparelho aqui, para quem acompanhou meus vídeos anteriores, ele foi usado como doador de peças e eu acabei negociando com o proprietário e peguei ele para restauração. Então eu vou mostrar para vocês o aparelho enquanto eu comento. Então, nesse caso, esse aparelho aqui, para quem acompanhou meus vídeos anteriores, esses dois capacitores foram trocados, que são os capacitores que alimentam o amplificador. O transformador foi recuperado, né? Então, por que eu demorei para fazer o terceiro vídeo, né? Que o pessoal estava me cobrando nos comentários, os meus inscritos. Então, por causa de um dos aparelhos, ele acabou pifando o SEI do PLL na garantia. Então, eu acabei tirando o SEI desse aqui e passei para o outro, né? Então, eu já tive que importar o CI. Então, ele demorou um pouquinho mais para chegar. Então, tive problema até com a alfândega, que cobraram o imposto errado, tive que recorrer e felizmente eu consegui recorrer e foi cobrado um imposto justo. Então eu trouxe o último CI que aí agora foi montado. Esse aparelho também deu um problema no AM. Ele tinha um erro de montagem nesse aparelho. Então, aí o pessoal pergunta, mas será que não foi você que montou errado? Aí eu tinha tirado fotos dele antes de desmontar. Então, eu montei de acordo com as fotos e depois eu acabei desenhando a plaquinha para fazer a análise no circuito. E na feita análise eu acabei vendo que tinha uma ligação errada nesse aparelho aqui. Aí eu também resgatei umas fotos antigas dos outros aparelhos e vi que exatamente isso aqui realmente tinham ligado o fio errado, né? Eu comparei com os demais, mesmo fazendo a análise, eu falei, preciso ver, eu tinha umas fotos antigas e tinha uma ligação errada nessa plaquinha aqui. Então fiz a correção e consegui fazer o AM funcionar. Aí para quem acompanha eu também, nessa plaquinha aqui, ela também tem um circuito de chaveamento de funções. Então esse seizinho aqui também estava queimado, que foi tirado desse aparelho para pôr em outro aparelho, então eu acabei ficando com queimado, então eu comprei o seizinho do chaveador de funções. Aí no caso aqui também, quem acompanhou os vídeos anteriores que eu mostrei aqui, quem quiser ter a curiosidade de ver como é por dentro, pode ver os vídeos anteriores, que aqui tem um processador, aqui tem um sei de PLL mais ou menos nessa posição, e aqui tem um divisor 32-33 de frequência. Então, no caso também, esse aparelhinho aqui, ele tinha uma diferença de volume em um dos canais. Era um defeito no pré-amplificador, então dava para notar no VU que um canal 1 VU batia mais baixo. Então foi feito uma recap geral na parte do pré-amplificador, trocado alguns transistores que estavam alterados. E referente ao amplificador também, que um dos inscritos, eu comentei no vídeo anterior que foi usado de 749. Então no caso do 749, a Philips acabou usando um transistor mais potente em alguns modelos. Então, apesar do 749 ser um modelo um pouquinho mais fraco que esse, a Philips usou um transistor que trabalhava com folga. Então eles trabalham normalmente esse aparelho aqui sem risco de queimar. Então não é, se você olhar o esquema, você vê que é um transistor mais fraco no 749. Mas em alguns modelos a Philips não usou o que está no esquema elétrico. Então você pode puxar o datasheet dos transistores que foram usados, que ele aguenta total, com folga até nesse aparelho aqui. Então eu coloquei, no caso essa telinha também aqui, ela estava enferrujadinha, então um amigo meu, ele pintou ela para mim, recuperou ela, fez uma lixada e pintou ela para mim, então ficou nova. Essa telinha, essa gradinha que tem as marcações, eu peguei e retirei de um 749, escolhi a melhorzinha para deixar esse aparelho o mais bonitinho possível, né, que eu tinha pegado um 749 para sucata, né, então escolhi as melhores peças para pôr nesse aqui. O véuzinho desse aqui foi recuperado, né? Então, conforme eu citei no vídeo anterior, foram reaproveitados LEDs de sucata por causa do brilho, né? Então, o tecladinho, que no vídeo anterior que eu até mostrei que estava quebrado, estava faltando. Um amigo meu aqui, ele recuperou para mim o tecladinho, fez umas teclinhas novas, né? Pegou a própria tecla dele e fez um enxerto nos eixos, né? Então, provavelmente dá para notar uma diferença de cor aqui em relação ao original, que foram as que foram enxertadas, né? Aí, para quem acompanhou os vídeos anteriores, não é que esse aparelho estava com todas quebradas, então, como ele foi usado como doador de peças, as teclinhas dessas foram passadas para os outros aparelhos, né? Inclusive, também estava faltando um knob, que foi retirado para pôr no outro que estava faltando, e foi feito, um amigo nosso que ele tem em torno, ele fez para mim esse knob aqui, pode ver que ele é bem similar ao original, fez os frisinhos, a diferença de sintonia para ele é a bolinha. Então ele fez o knobzinho para mim, então pode ver que tá diferença de cor aqui, mas seria aí é o de menos, né? No caso do tecladinho, até comentei com vocês que eu tinha uma solução para as teclinhas gasto. Então,
Como vocês podem ver aqui, as teclinhas estão bem feinhas. Até tentei recuperar, mas não deu certo. Aí o que eu fiz? Eu peguei as de Atari. Essas de Atari aqui são meio triangulares, elas dá certinho. Você faz um ajuste no local original e dá para pôr elas e elas funcionam normalmente. Aqui são os 6 queimados dele, né? Foi feito, no caso esse aparelho aqui também foi feito a FI dele, feito o ajuste, o seletor foi recuperado, o seletor original foi retirado para pôr num outro, né? Então o seletor está aqui de baixo, não sei se dá para ver ali, ó. Caixinha, deixa eu tentar ver. Ele está bem no cantinho lá embaixo aqui, não dá para ver, mas quem conhece o 749 ele fica mais ou menos nessa posição aqui, embaixo dessa caixa tem o processador, né? Então esse aparelhinho aqui, ele foi feito um recapzinho, que eu mostrei no vídeo anterior aqui nessa parte do chaveador, que aqui tem um chaveador de funções, né? Essa plaquinha aqui, ela não é só o AM, ela tem também, deixa eu puxar a lâmpada aqui. Ela também tem um circuitinho de standby aqui no cantinho, que é um transistor. Vocês dá pra ver? Quando você liga a chave power, ele alimenta os capacitores do amplificador e aqui vem um sinal. Então ele manda um pulso para o processador e o processador sai de standby, que é feito tudo naquela plaquinha lateral. Então vou mostrar ele aqui para vocês funcionando, né? O AM foi recuperado, que o AM foi que deu mais trabalho, né? Então vamos aproveitar que ele já está no FM, como vocês podem ver aqui, ó. Deixei sem o som, mas ver que o VU está batendo por igual. Então vou pôr no AM aqui, o áudio, como o AM geralmente é voz, então o YouTube não bloqueia, né? Ele bloqueia mais quando é música. Deixa eu escolher uma emissora aqui. Anteninha do AM. Eu tenho uma gratidão enorme, de verdade. Se eu pudesse ter começado até com essa pergunta, eu tenho uma gratidão enorme pela escola. Pele ressecada, não tem vontade de namorar. Pessoas muito lindas que estão em lugares maravilhosos. Mas antigamente a bebê. Como vocês podem ver, ele pegou bastante emissora AM, apesar de ser poucas pessoas vão ver, mas eu quis deixar para ele perfeitinho, né? Inclusive no AM aqui, essa bobininha aqui, ela foi recuperada, né? Também foi recuperada essa bobininha aqui do AM, então ele está funcionando perfeitinho. Esse aparelho aqui, como tinha um defeito, quando você põe a antena, ele terminava de matar o AM. Então ele tinha um defeito de ligação errada na plaquinha, lá que erraram na montagem desse aparelho, né? Inclusive, até o proprietário falou assim, nem os outros que foram feitos manutenção. Eu falei, não, foi só nesse aqui mesmo. Inclusive, até comentei com ele que um dos deles tinha um erro de montagem no VU e também foi feita a correção só em um deles, né? Coisa para ele tem a história que ele foi um protótipo, né? Então, provavelmente, durante a montagem, alguma coisa dele foi montada errada, né? Então, acabei corrigindo, fazendo a correção, né? No circuito VU de um dos dele. Só um, até ele perguntou, não vou precisar mexer nos outros, que eu comentei do AM, né? Eu falei, não, o AM foi só nesse, inclusive no seu, um dos veio com o VU errado, também foi feita a correção. Então, vou mostrar o FM aqui, para uma emissora que tem a voz, né? Para não correr o risco por causa do direito autoral do YouTube. Essa reconstrução foi feita com DNA antigo, extraído justamente dos fósseis, como você destacou, Bernardo, e alguns desses fósseis, por exemplo, tinham mais de 72 mil anos de existência. Caraca. Porque assim, esse lobo... Como vocês podem ver, o VU ele tem duas escalas, né? Quando aumenta muito o volume, ele passa para a segunda escala, para o VU não ficar no máximo, né? Então, é um sisteminha que eles fizeram na época para esse aparelho. Ele acende LED verdinho, indicando que o VU está usando a segunda escala, né? Então, deixa eu baixar aqui para ele voltar para a primeira escala. E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com a teclinha de atalho, dá para escutar até o clique, ó. Aí para acertar o reloginho com um processador personalizado,
Se a gente segura o 7, a hora, e gira o rotativo de emissoras, né? Então você vai para frente e para trás para ajustar as horas. E a mesma coisa para os minutos, né? Para frente e para trás, girando sempre o rotatório, segura os dois botões 7 minutos, né? E acerta. Aquele normal desse aparelho, que ele indica que está no reloginho. Aqui são as memórias. Então aqui ó, dá para até o clique, ó, ele vai indicando no canto. 2, 3, 4, 5. Relendo o rotatório ele apaga, né? 6, 7, 8, 9. E para sintonizar uma nova emissora, o que a gente faz? Você segura, você aperta o Store, ele vai ficar piscando. Aí você pode escolher a emissora aqui, enquanto ele estiver piscando, você pode até escolher a emissora. Aí você aperta o número e vai gravar o número 6, na sexta área de memória do aparelho, né? Então é isso aí, pessoal. Para quem estava... O pessoal estava me colando no aparelho, demorou por causa de... Como esse aparelho tem muita peça que não acha no Brasil, eu tive que importar algumas peças. Então por isso que demorou para ter o desfecho desse aparelho, né? Mas agora quando ele tá finalizado, faltando só o gabinete, né? Só uma pessoa que faça o gabinete. Esse é um aparelho que ele valeu a pena pela história que ele tem, né? Então ele foi recuperado, para quem acompanhou o vídeo anterior, primeiro e segundo vídeo, viu que foram retiradas bastante peças dele, inclusive o transformador de que esse transformador aqui teve que ser recuperado, porque o original dele foi tirado, né? Em outro aparelho. Esse aqui tinha um curto aqui na saída, então foi feito, eu consegui solucionar o curto. Inclusive ele dá uma vibradinha ainda, teria que mandar enrolar para tirar a vibração. Mas não é nada que atrapalhe o funcionamento, porque para mandar enrolar o transformador é caro, né? Então eu consegui recuperar ele. A vibração que, se você tiver assim, você percebe que ele vibra bastante, a vibração de 60 Hz. Mas ele nada que atrapalhe o funcionamento do aparelho, né? Então está funcionando os dois canais normais, as teclinhas, como elas foram reforçadas, elas não quebram fácil. Inclusive até mostrei no vídeo anterior que um amigo tinha feito ela em 3D, só que infelizmente já ficaram fracas, então eu tinha um outro amigo meu que conseguiu recuperar para mim as teclinhas, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aí, se tiverem algum comentário, pode deixar no comentário aí abaixo, né? Sobre o aparelho. Então eu espero que com esse terceiro vídeo aqui eu tenha finalizado. E obrigado, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.